Boa noite! Boa noite! Chegaram bem? Muito, muito bom. Não sei se todo mundo me conhece. Sou conhecido como Professor Dom. Eu entro há uns 20 anos no BDSM, muito jovem ainda, como uma brincadeira, sabe? Me afastei por conta da vida. E quando volto eu pensei, sabe? Eu pensei, tipo, nossa, passou muito tempo e provavelmente a comunidade está mais unida. Deve estar mais esclarecida, evoluída, menos preconceituosa. E não foi o que eu encontrei. Eu encontrei uma comunidade dividida, em bolhas, cheias de senhores da verdade, com medo da mudança. E aí uma boa amiga me apresentou outra boa amiga e me chamaram para falar um pouco aqui, nesse mesmo lugar. E eu me lembro daquela dinâmica maravilhosa da gente conversando e as pessoas fazendo perguntas. E eu falei, cara, eu queria viver isso de novo. Eu comentei isso, né, com vocês. Eu queria viver isso de novo. Um belo dia eu conheci o Hyde numa festa muito boa. Aquela festa estranha com gente esquisita que a gente nunca esquece. Aí pedi o contato da Fê, chamei os dois e disse: Brasil Fetiche Show. E aí estamos aqui. Com vocês, Maísa Bravo e Dona Grace. Muito prazer, então, para quem não me conhece. Eu sou Maísa Bravo, sou criadora de conteúdo adulto, fetichista, pornô, de tudo. A gente une tudo e faz o que a gente gosta com muita liberdade. E também sou dominadora profissional. O que eu vou falar dessa pessoa aqui, né, que me trouxe aqui para cá de novo? Nós tivemos um projeto juntas, eu e ela. A gente trouxe ele para agregar com a sua expertise, o seu hiperfoco, como ele fala, né? Ele tem hiperfoco, gente, nos assuntos, assim, e é muito gostoso conversar com ele, porque tu passa horas. Eu morava ainda em São José dos Campos, quando a gente se conheceu, né? E eu fui conhecer uma das masmorras dele lá. Não sei se tu tem a masmorra ainda, tem, né? Aquela não mais. Aquela não mais. Trocou, então. Deve estar montando outro. Porque o que ele gosta é montar casa e montar masmorra. Gosto de projetos. Ele gosta de projetos, né? E a gente passava horas conversando lá na minha sacada, na casa dele, enfim, muitas coisas. Eu trabalho há algum tempo já com atendimentos, com sessões, e com o conteúdo adulto já vai para 6 anos agora. E eu fui surfando em várias ondas, assim, de várias práticas diferentes. Eu também, quando vou curtindo uma prática, eu vou tendo uns hiper mini focos. E vou curtindo essas ondas e vou, eu acho que evoluindo também dentro delas. E trazendo pessoas junto comigo. E junto numa dessas ondas que a gente entrou, numa muito grande, que eu acho que eu serei unida para sempre, é a dominação feminina, como o fandom, e a Dona Trix está comigo nessa, tanto nesse projeto, como na nossa amizade, como no nosso pessoal. E eu vou deixar ela falar um pouquinho agora. Tem mais coisa para falar de você. Ai, calma, a gente tem mais tempo. Boa. Vai falar. Boa noite, sejam bem-vindos. Eu me chamo Dona Trix. Meu nome, na verdade, é Sara, né? Mas aqui para vocês, Dona Trix. Já estou no BDSM desde 2015, que foi quando eu descobri esse universo. Na época, eu estudava psicologia na faculdade, tirei muitas dúvidas com meus professores, porque eu achei muito instigante aquele assunto. Eu falei, como pode as pessoas se interessarem por isso? Isso existe mesmo? Isso existe? Isso existe? Tipo, meu Deus, que universo é esse? Estamos entrando no mundo da mágica. Adorei. Então, tipo, para mim foi tudo muito instigante no começo, como é até hoje. Eu acho que para você ficar, esse ano, 11 anos que eu tô no BDSM, para você entrar e ficar em alguma coisa... então, para você também, né? 2016. Então vai fazer 10 esse ano. Que eu fiz minha primeira sessão, né? Primeira sessão. Para você entrar numa coisa que é tão complexa como o BDSM e ficar... Você tem que ter um pouco de hiperfoco. Não tem como, gente, porque é muito complexo.
Tem gente lá que tem o seu fetiche bem específico, que vai praticar aquele fetiche, mas para você querer entender sobre o assunto, você tem que gostar da coisa como um todo, né? Querer entender o ser humano, ter curiosidade sobre o que acontece dentro da cabeça de uma pessoa, sabe? Comportamento, né? Isso, sobre a sexualidade dela, sobre ela como pessoa. Porque o BDSM, antes de ser fetiche, ele também tá lidando com pessoas, seres humanos. Então a gente entende aí o comportamento humano, que na verdade ele é muito renegado, mas isso está intrínseco ao ser humano. Isso é da personalidade dele. Então, para mim, foi por isso que eu fiquei, porque era instigante. Só que hoje, na realidade, eu também sou artista, cantora, já fazem alguns anos que eu estou nessa área. E eu resolvi unir as duas coisas que eu não tinha feito ainda. Então, agora eu estou lançando as minhas músicas. Tem gente que me conhece como DJ, gente que me conhece como dominadora, gente que me conhece como cantora. Só que agora eu resolvi Várias unir faces. tudo numa coisa só. Então, lancei Exploited esse ano, em janeiro, né? E agora, em fevereiro, dia 20, teremos lá na Circles, que é um evento de BDSM. Vamos ter Supreme Queen of BDSM, que apesar do nome da música, na verdade é bem irônica, né? Sarcástica. Totalmente debochada, fala exatamente do contrário, não de ser a suprema rainha do BDSM, mas sim em tentar entender por que alguém se acha a suprema rainha do BDSM. Porque não existe isso, por mais que fomos e somos dominadores, todo mundo está aqui como igual. Apesar de termos relações de poder, ninguém é melhor, ninguém é pior do que ninguém. Então, eu acho que eu me lançar como artista está tudo relacionado também a essa minha. Eu me delicio com entender o ser humano, então acho que está tudo muito conectado. E eu acho que é disso que a gente vai falar aqui hoje, né? Dominação feminina, arte, BDSM, pessoas que amam esse contexto, assim como nós e assim como vocês. É interessante essa questão, a dominação feminina. A Maísa contou como a gente se conheceu, mas a gente se conheceu de um outro jeito. Ai, para! Quando eu sou do Rio de Janeiro e quando eu vim morar em São José, eu estava perdido. Eu não conhecia a comunidade, eu não conhecia ninguém. E aí eu esbarrei com o perfil da Maísa e mandei uma mensagem no privado. Mas eu mandei um oi, tudo bom? Sou novo aqui, sou dominador e gostaria de conhecer a comunidade e lugares para frequentar. E ela, no primeiro momento, me respondeu, tipo, tem tal lugar, tem tal lugar. Não Inclusive, sei eu se... falei aqui do Dominatrix, né? Falou, verdade. Sim, sempre indico aqui. Não sei se eu fui insistente, mas eu continuei com a conversa. Eu falei, sim, porque eu cheguei agora e tal, quero ver e tal. E ela foi um pouco ríspida. Ríspida. E ela foi não carinhosa. O meu jeitinho. E ela nobre de disse, ser. eu não tô aqui para conversar com dominadores, eu tô aqui para eu isso e queria aquilo. submissos, eu queria gente para me servir, eu queria ser adorada, eu queria ser... Gente, eu não levei pro coração. Sabe o que eu verdade. pensei? É verdade, é verdade. Imagina quantos dominadores devem abordar essa mulher. Porque é o seguinte, o que eu pensei em primeira vista? É mais um dominador querendo me dominar. Exato. Porque é isso que eles fazem muitas vezes em aplicativos, em sites de relacionamento. Eles abordam dominadores querendo nos dominar. Querendo fazer... Existe um fetiche nisso. Eu acho que é fetiche, só pode ser. Mas sabe o que é bom engraçado? pro ego. É bom pro ego. É o ego deles. Mas sabe o que é engraçado? Eu nunca passei por isso. Nunca um dominador ou uma dominadora entrou em contato comigo querendo me dominar. Porque você é homem. Não existe outra explicação. Então, eu queria que vocês falassem sobre isso. Sobre como é ser mulher nesta posição. Como é ser mulher nesse meio. Os desafios que vocês têm constantemente. Podem falar um pouco sobre? Além de a gente ter que provar que a gente consegue ser boas sozinhas, né? Que a gente consegue lidar com preconceito, lidar com as dificuldades. Lidar como mulher na sociedade já é difícil. Lidar como dominadora na sociedade é mais difícil ainda. Tem que estar preparada. Tem que estar preparada. E quando eu vim para a internet, que foi em 2019 para 20,
Até então, desde 2016, eu fazia sessões e não mostrava meu rosto. Eu fazia alguns anúncios, né, lá no fundo do Brasil, lá no Rio Grande do Sul, sem mostrar o meu rosto. Também por julgamento, enfim. Quando eu decidi mostrar o meu rosto, o que eu pensei para mim? Foda-se. Agora foda-se. Agora as pessoas vão saber quem eu sou, as pessoas vão saber o que eu faço, vão ver. Será que eu posso falar? Eu posso falar tudo que dá para falar aqui, né? Vocês botam o pi aí depois, né? A Tá. gente bota. Ah, Fala. eu já tinha meu perfilzinho lá no Fat Life e tal, né? Mas tudo escondendo meu rosto. Agora a galera vai ver eu chutando as bolas, vão ver eu comendo o cu dos caras. Agora vão ver a caralhada toda. E eu pensei assim, bom, agora eles vão ver que eu sou bonita pra caramba. Mas é literalmente isso, assim, porque há muito tempo eu queria já, de fato, e não é só a questão da exposição do rosto, mas essa sou eu. Isso é o que eu sou. E eu também não faço isso só por dinheiro, porque eu poderia fazer outras coisas também por dinheiro, né? Tem muitas outras coisas por dinheiro e que te dão menos trabalho, que te dão menos exposição, que te julgam menos e que tu pode ganhar dinheiro igual. Então, se alguém vem dizer, faz isso porque ganha dinheiro, a gente sabe que não é bem assim. O mercado não tá tão fácil, além de ter muita concorrência. Então, tu tem que gostar pelo menos um pouquinho do que faz. E quando não se gosta um pouquinho do que faz isso aqui, o trabalho é uma merda. O cliente sente, o cara Um da pouquinho? sessão... Um pouquinho. Vocês já tentaram usar látex? Como é que você tá aqui hoje? Eu tô dura. Tô durinha. Meu priquito tá doendo até agora aqui, ó, apertado. Tadinho. A gente gosta assim pra caramba. A gente gosta muito. A gente muito, ama. a gente gosta muito. Porque a gente ficou 2 horas pra colocar esse vestido nela lá. Uma puxa de um lado, a outra puxa de outro, tá Mas bom? a gente vai ficar bonita, bicha. É isso. Sacrifícios precisam ser feitos. Então, assim, para complementar, as pessoas vão ver o que eu sou, vão ver o que eu gosto. Eu preparei minha família aos poucos e provavelmente minha família vai ver esse vídeo também, como eles já veem as minhas coisas. Eu sou filha, meu pai é ex-militar, conservador. Meu pai é super preconceituoso. Ele sabe disso porque eu falo na cara dele. Então, de vez em quando, alguns trabalhos de show que eu fiz, mais tranquilos, lógico, né? Às vezes eu pego uns trechinhos e jogo no grupo da família. Eu faço isso. E a mãe fala, tu sabe que teu pai tá no grupo, né? Sim, deixa ele ver. Olha aí, ó, ontem foi assim. Porque, gente, é isso que eu sou. E eles sabem que, independente de isso ser ou uma loucura, eu sou uma pessoa do bem, eu tenho os meus amigos, eu também sou filha, eu sou irmã, eu sou amiga, né? Eu não sou só isso. Eu tenho as minhas outras faces, né? As pessoas me conhecem por outros prismas, digamos assim. Então, quando tu expõe o teu lado fetichista, tu tá expondo uma coisa tão sensível, e talvez até na época que quando eu expus, mesmo com medo, eu não tinha tanta a consciência que eu tenho hoje do que eu estava expondo. E hoje eu tenho a consciência do que eu expus, sabe? Isso é um ato de coragem. É um ato de coragem. Coisa que eu sempre fui, né? Tem até tatuado. Tem até tatuado, eu tenho tatuado a palavra coragem no meu corpo, porque eu sempre precisei de muita coragem para muita coisa, em função de todas as outras coisas da minha vida, história, enfim. Mas uma coisa que eu posso trazer em relação a como que é difícil ser mulher para mim, uma das coisas que marcou junto com a dominadora em mim foi o processo que eu tive ao mostrar o meu rosto, ao trazer a minha personalidade para a internet, né? Eu acho que teria muito mais coisa, né? Mas eu vou ter que deixar tu falar um pouquinho. Eu adoro ouvir você falar, pra mim pode se falar mais. Eu também tive isso do rosto.
quando eu comecei no BDSM, acho que algumas pessoas, não sei se tem alguém, a gente não enxerga vocês, tá? Só vendo sombras, só para vocês saberem, a gente não sabe quem tá aqui. Mas não sei se tem alguém que me conheceu como Ravena, Raven, que era um nome que eu usava antigamente. E eu não mostrava meu rosto também nas redes sociais. Eu tive tanta conta de Instagram que caiu, que eu perdi 100, que não sei o que lá, que não sei o que lá. Ia para eventos fetichistas, para festas fetichistas, mas lá, obviamente, todo mundo vê meu rosto, mas nas redes sociais também não. Agora, ser mulher, ser dominadora, vocês já tentaram entrar num aplicativo de namoro sendo uma dominadora? Eu estou atualmente. Não tentem. Eu já tô Eu- desistindo. eu Tipo, nunca tentei, eu nunca tentei. 99% das pessoas têm medo. E as outras são hipócritas porque querem, mas sem vergonha de assumir que querem. Então, é sempre no sigilo. Sendo dominadora, tem que ser tudo no sigilo, é numa sessão ali escondida, numa coisa assim. Muito dificilmente vai ter um submisso que realmente vai querer se assumir perante as pessoas, sendo submisso de uma dominadora. Quando tem, realmente eles têm um orgulho. E eu sempre ensino os meus submissos a terem orgulho. Exato. Vocês não têm que ter vergonha de ser submisso. Tem que ter orgulho, olha a honra que é servir uma dominadora. Você tem que ter muito orgulho, assim como a gente tem orgulho de ser dominador de submissos que sejam tão leais, que sejam tão bons, enfim. Tem esse fator que eu acho que realmente é um pouco complicado para a gente que talvez queira se relacionar também, sendo uma mulher. Acho que o homem, por conta da sociedade como ela é, o homem consegue facilmente, não facilmente, mas acho muito mais fácil ter submissas, ter pessoas para se relacionar, né, que sejam fetiche do BDSM, porque a sociedade ela tá imperativa assim, já é mais natural que as pessoas aceitem que a mulher seja submissa e o homem seja dominador. Inclusive no baunilha é assim. As pessoas, as mulheres, elas, a maioria das vezes, não digo todas, mas a maioria das vezes elas preferem ser submissas naquele momento do que não ser submissa. Então, pra gente é o contrário, é muito mais difícil de você encontrar um parceiro que vai realmente curtir aquilo ali e vai dar a cara a tapa. Ainda mais pra gente que já deu a cara a tapa. A gente tá no Instagram, a gente tá nas redes sociais, a gente já se apresentou nos vídeos. Exatamente. Entendeu? Tá, a gente tá por aí, se pesquisar o nosso nome, a gente tá na internet. Então, a gente assumiu essa cara, a gente assumiu isso para todo mundo ver. E aí, quem tá com a gente vai estar assumindo isso também. Quem tá do nosso lado também assume isso. Então, acho que ser uma dominadora, existe essa coisa na sociedade que já tá imperativa de que o homem seja o dominador nato. E ainda vem mais códigos e coisas e grupos que pregam mais ainda isso, né? Então, para mim, a gente está em contracurva, e contracurva é o que eu adoro ir contracurva. Eu adoro ir contra. Eu adoro ser o contrário do que todo mundo quer pregar, porque nem sempre que todo mundo quer pregar é o que é correto, é o que eu acredito. Não é às vezes o que acredito, então eu acho que nesse sentido, cada um pode ser o que quer, e eu posso ser mulher, eu posso ser dominadora. Esses dias, inclusive, alguém me falou, sabia que eu era dominadora, e me falou que... Eu falei pra ti, né? Contei, inclusive. Que conhecia em aplicativo, tá? Não sei o que acontece, o homem adora uma coisa que alimenta o ego dele, né? Ele falou, nossa, é bom pra você sair um pouco desse papel, né? Você tem que ser mais submissa e tudo mais. Sim. Aí eu fiquei assim, fui educada. Então já mandam demais de mim no meu trabalho. Não uma dominação, mas no meu trabalho. Não quero isso. Eu gosto de escolher as coisas para mim, eu gosto de mandar, eu gosto de fazer isso. Então não é o que eu quero. E a pessoa insistiu novamente, falou: não, mas tem que te colocar no teu lugar. Eu fiquei horrorizada, gente. Eu não sei o que dá na cabeça da pessoa que ela acha que ela vai. Que ela vai nos corromper. Não sei. Mas a gente sempre tem que se provar mais, seja no profissional. Você tem que saber mais. Porque se você é mulher e você sabe alguma coisa, você tem que provar que você sabe mais. É que você só é dominadora porque você ainda não conheceu o homem certo. É igual o negócio da lésbica, né? Tu só é Exato. lésbica porque ninguém te comeu direito ainda. Que nem um macho te comeu direito ainda. É a mesma coisa. Eu sempre uso esse exemplo porque é clássico. É clássico. É que eu acho que as pessoas, elas vivem dentro da mente delas, elas não são capazes, às vezes, não todos, mas alguns não são capazes de enxergar que existem gostos diferentes, pessoas diferentes, situações diferentes,
que o outro pode ser o inverso de você, não vai ser exatamente do jeito que você acha. Então, eles acham que as pessoas estão fingindo quando elas sentem atração por uma coisa que elas não sentem. Ou elas ficam horrorizadas, enojadas, sentem preconceito por práticas e situações que para elas não são adequadas, que não são o comum. E às vezes, na realidade, isso está mais reprimido do que tudo, né? Porque a gente sabe que, na verdade, todo mundo tem alguma coisa ali, todo mundo tem algum desejo, alguma coisa reprimida. Mas realmente a gente colocou a cara a tapa, né? E veio aqui e a gente se apresenta nos lugares, a gente vai nos eventos, a gente participa da comunidade, a gente faz os conteúdos, eu agora me lançando como artista, trago também coisas relacionadas ao BDSM na minha música. Então, eu acho que isso também é muito difícil. E seria sendo homem ou mulher, mas sendo mulher, acho que complica ainda mais. É por isso que eu sempre falo, a gente tem que se unir, a gente precisa se unir, a gente precisa se ajudar. Quando tem uma mulher vencendo, bate palma. Não fica com inveja, não precisa disso. Quando tem uma mulher que está bem, vamos levantar ela mais ainda, vamos se ajudar, vamos se levantar, vamos se colocar nesse lugar, porque a gente merece tanto quanto. E por mais que pareça que já está melhor as coisas, não tá. Primeiramente, a gente mora em São Paulo. As coisas aqui são diferentes, às vezes, na capital. Mas imagina no interior, é sempre muito pior. É muito, 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 muito pior. A gente vive outra realidade, é outra bolha que a gente está. E a gente ainda vive na comunidade, que por mais que tenha suas questões, suas problemáticas, ainda assim tem mais aceitação, vamos dizer assim. Tem algumas questões que precisam ser resolvidas, mas o mundo está pior ainda lá fora. Então, ser mulher é isso. É você ter uma luta todo dia muito maior do que a de outra pessoa, de um outro homem, talvez. Eu tenho uma boa pergunta. Tem? Tenho. Tu tem uma pergunta? Sempre, eu sou fã. Quem é fã tem pergunta. Adoro, vai. Eu tenho uma pergunta. Pode falar. Depois não, pode perguntar. Para vocês maravilhosas, eu gostaria de uma dica para uma mulher diretamente que está conhecendo esse universo, independente do por que ela escolheu isso, mas qual seria a dica crucial para uma dominadora? Tu tá querendo começar profissionalmente ou para tua vida pessoal? Acredito que aí vem um tema da nossa conversa, que seria as diferenças entre uma dominatrix e uma dominadora. Posso onde falar? uma coisa e a outra Pode. começa. É por isso que eu sempre pergunto se a pessoa tá querendo pro lado profissional ou pro lado pessoal, né? Posso? Eu também comecei no pessoal, faz só 3 anos que eu faço dominação profissional. E lá quando eu comecei mesmo, e para mim não importa, eu acho que isso serve tanto para profissional quanto não profissional. Não deixa ninguém falar que você não pode, ou que você não consegue, ou que você tem que fazer alguma coisa X antes de ser o que você já é, porque você já é. Tá dentro de você, ponto. Você já é. Você tem que se sentir. E no momento que você se sentir, você vai ganhar experiência, tudo vai acontecer, vai fluir, os anos vão passar e você vai crescer como pessoa e como dominadora. Então, não deixa ninguém falar que não, porque você já é. E a minha dica que eu sempre dou também para as meninas que me procuram, até mesmo para mentoria, né? Mas para que lado que eu vou? Que tipo de prática que eu faço? Experimenta. Faz tudo que tu tem vontade e curiosidade de fazer. Gostou de spanking, faz spanking. Gostou de face sitting, faz face sitting. Gostou de mumificação, faz mumificação. Quer pegging, faz pegging, versão de papéis. Experimenta. Tu só vai saber do que tu gosta experimentando. E com pessoas que tu se sinta segura. Pega um parceiro, uma parceira, uma amiga, né? Uhum. Melhor coisa também uma amiga, um amigo para experimentar. Então, para te conhecer, tu vai ter que experimentar. E muito. E é muito treino. Mas Hoje, é tão legal também, né? Se eu for hoje fazer uma sessão de pegging, e é uma coisa que eu faço desde quando eu comecei, eu fico nervosa. Tu sempre vai estar nervosa, então, quanto mais treino, mais experiência. E assim, tu pode ter a tua opção de fazer com um único parceiro. E eu respeito a monogamia, tá tudo certo. Mas, se tu quer conhecer o ser humano, experimente com pessoas. Homem, mulher cis, mulher trans, independente do gênero. Experimente com pessoas,
Porque assim como ela falou no início ali, o comportamento humano é um buraco que, assim, gente, cada pessoa reage de um jeito a determinada prática. Então, a minha dica é essa, né? Não deixa, né, ninguém dizer que tu não pode e experimenta o que tu quiser, mulher. Experimenta o que tu quiser. Sem medo. Experimenta o que tu quiser. Com todos os cuidados, né? A gente consegue sempre dar dicas, né, e tudo mais, mas experimenta. Tu só vai saber do que tu gosta e do que tu não gosta experimentando. Sim. Acho que é isso. Ótima pergunta. Era a minha pergunta. Muito bom, muito bom. Dona Trix, você comentou sobre como isso muda a gente pessoalmente. Eu lembro de quem eu estava antes de retornar a esse meio. Eu estava com a visão, minha autovisão distorcida, minha autoestima, como eu me colocava diante da sociedade. E quando eu resgato o eu dominador em mim, por mais que eu entenda que todo ser humano ele possui personas, camadas, temos uma persona para lidar com cada situação da vida. Mas essas personas se emprestam umas às outras. E eu percebo que quando eu retorno à persona do dominador, isso mudou a minha vida pessoal. Como eu me enxergava, como eu me colocava nas situações. Eu queria saber de vocês como isso mudou a persona pessoal de vocês, no dia a dia, na hora de comprar pão. Que perguntinha Super. boa, né? Eu comecei com 18 anos, né? Então, inclusive fiz 29 ontem. Obrigada, tô de parabéns. E eu acho que, na verdade, a minha evolução como pessoa veio junto com a evolução do BDSM. Veio uma coisa meio que grudada na outra. Eu nem sei te dizer o que é, o que não é, mas tá meio grudado já. Não consegue mais desmembrar, né? Não tem como. Também tem a mesma sensação. Eu vou falar uma coisa que tem muita gente que tem vergonha de falar, mas eu não tenho. Não tenho vergonha. Eu sempre fui muito insegura. Não parece, né? Tem gente que fala, nossa, você parece extremamente segura, você fala... Não. Gente, extremamente insegura. Eu lembro que quando eu comecei, um cara que eu conversava falou, você tem que ser submissa antes de ser dominadora, porque para você aprender a ser dominadora, você tem que ser submissa. O que vocês acham disso? Talvez? Não, eu quero saber a opinião de vocês, de verdade. Eu acho que baboseira. Não faz. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu também acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu acho que, na realidade, ali ele viajou bastante, sabe? Eu entendi, depois de muitos anos, o que ele quis dizer. Você se coloca no lugar do outro, você entende o que o submisso quer e tudo mais. Que, basicamente, para você ser um dominador, você também tem que servir. Porque, na realidade, a energia, se você parar para analisar, a energia do dominador ali, ela também é muito preciosa e é uma questão que a gente leva muita carga nas costas. A gente tem toda a responsabilidade nas costas. Isso também dá medo, isso também dá insegurança. Se alguma coisa acontecer, a responsabilidade é nossa, sabe? E todo mundo é adulto ali. É muito difícil ser dominador, porque você vai levar tudo nas costas e pode acontecer muita coisa. Então, eu mesmo sou uma pessoa super receosa, eu não faço um monte de coisa, eu não vou à frente com um monte de coisa, porque eu acho que não vai, às vezes, ser fácil de lidar com isso lá na frente. Então, eu prefiro não passar daquilo ali. Enquanto algumas pessoas não estão nem aí, elas passam daquele limite ali, é muito, entendeu? Tô nem falando de limite de pessoa, mas de ser práticas mais hard mesmo, de coisas mais hard. E voltando ao foco, então ele disse pra você que... Ah, sim, perdão. Ele disse pra mim que daí precisava ser submissa antes. Eu segui o conselho dele na época porque eu não sabia nada. Então, eu tava fazendo o que eu tava aprendendo. Eu entrava... Vou experimentar. Vou experimentar. Eu entrava no Senhor Verdugo, aquele chicotinho. Alguém já entrou no Senhor Verdugo naquela época? No blog? No blog. Aí tinha aquele chicotinho, eu ficava, gente, eu não sei, eu não sou TDAH, mas eu ficava no hiperfoco, eu passava a tarde inteira ali naquele site falando, e os submissos vinham, senhora, posso me aproximar? Eu achava aquilo o máximo, né? Hoje, eu olho, a gente não fala, não posso me aproximar pela internet, pelo amor de Deus, sai daqui. Mas eles falavam, eu achava o máximo, eu me sentia assim, em outra realidade
sexualidade alternativa. E aí eu falei, vou ser submissa. E, a princípio parecia uma boa ideia, tava tudo certo. Aí eu me meti com uma pessoa totalmente sem noção, que na realidade nem praticava BDSM, eu apresentei o BDSM para essa pessoa e foi uma relação completamente conturbada. Na época eu queria aprender a dominar, né, na realidade, afinal eu estava me submetendo para aprender a dominar. Aí eu falei, eu quero ter uma submissa. E aí, quando eu vi, a gente estava com muitas submissas, tipo, 7 submissas, um grupo. E aí eu pratiquei durante um ano, eu fiquei naquele hiperfoco, eu vivia para o BDSM praticamente, eu vivia para o meu grupo, para as minhas submissas. Na época ele só permitia que eu tivesse submissa mulher, então eu só tive submissa mulher nessa época. Mas, na realidade, a minha crença é que não, a gente não precisa se submeter para aprender a dominar. Eu acho que você tem que aprender a ter empatia. Aí eu acho que é uma coisa que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu posso entender o que um submisso precisa, entendeu? É que nem quando eu ia em eventos como produtora e eu falava, eu sei que os músicos precisam, eu sei que as pessoas precisam, porque eu também sou artista, então eu vou lidar com eles e tratando eles dessa maneira, porque eu sei que eles precisam. Então acho que é mais ou menos essa mesma ideia. É você entender o que é que precisa daquele submisso. Só que para isso você não precisa exatamente se submeter. Você precisa entender um pouco sobre como funciona a cabeça de alguém, como um pouco de psicologia, talvez, de autoconhecimento e ter empatia, né? Para você entender o lado dele também. Porque não adianta você querer só ser um dominador e ser servido, porque na realidade, ser dominador, você vai ser bem pouco servido. Você vai mais servido que ser servido. Essa é uma realidade, tá? É isso. Senhor, posso? Preciso? Ajuda? Senhor, tá aí? Senhor, posso? Entendeu? É lidar com carência, é lidar com pessoas que precisam o tempo inteiro de atenção, de cuidados, entendeu? Não estou dizendo que isso seja ruim. Eu mesma adoro OCP, né, que a gente chama, cuidar, proteger, mentorar. Eu adoro ensinar. Eu adoro isso, gente. Isso me deixa viva. Bom, tanto é que a gente começou isso aqui tudo dessa maneira com o Masterclass. Foi um projeto que era a criação dela, me convidou. Ela era um outro projeto e no final das contas virou uma coisa de autoconhecimento, porque daí eu entrei junto com ela e falei, olha, eu não sou muito de balada, de festa, vamos fazer uma coisa assim? Ela, super, eu também quero. E daí a gente foi inventando ali, foi crescendo, chegou uma Masterclass, convidamos ele para participar, porque a gente tinha debates, olha que engraçado, vou contar, posso contar. A gente começou a entrar no debate e a gente discute muito, tá? Aí a gente entrou nesse debate e falando assim, eu não concordo com o que você pensa, eu também não concordo com o que você pensa, a gente precisa de uma terceira opinião. Aí ele falou assim, ela falou, não, eu tenho uma pessoa que não vai julgar a gente, na nossa dúvida. Eu tenho uma pessoa que não vai julgar a gente, foi bem assim que eu falei, exatamente. Aí eu falei, quem que é? É uma pessoa que lê muito e tudo mais. Eu falei, vamos fazer uma call com esse cara. Eu quero saber, eu quero conversar sobre isso, quero debater. A gente passava várias calls, a gente ficou várias vezes, a gente debatia e se questionava e se perguntava. Gente, era o meu sonho de menina. Eu queria muito aquilo, sabe? Tipo, eu sempre fiz essa coisa, o Clube do Livro, para falar sobre fetiche, sobre ser humano, sobre psicologia. Ali a gente se juntou e a gente começou a debater sobre isso exatamente. E ele deu a opinião dele, ele trouxe, inclusive, artigos técnicos. Eu falei, caramba, ele pega artigo, eu gostei. Já a gente foi lá, a gente estudou e a gente interpretou. E mesmo assim ainda ficava aberto a interpretação. Até agora, aquele assunto. Eu nem me lembro mais do assunto. Se a gente abrir o assunto agora, a gente vai ficar mais umas 2 horas conversando. Cada um tem uma opinião, entendeu? É muito complicado isso. E acho que a psicologia é assim, é muita teoria e cada um é uma vertente, entendeu? E aí, você vai falar de fetiche, você tá falando de psicologia também, então é uma coisa que tá interligada na outra. E aí a gente começou isso daqui assim, entendeu? Justamente tentando entender um conceito que ainda é aberto a conversas, ainda a interpretações. Falando sobre o Fandom Experience, eu queria aproveitar isso para querer que vocês falassem sobre o projeto e aproveitar isso para falar sobre isso, sobre o fandom, sobre essa dominação feminina, sobre como ela se enquadra no feminismo, no femismo, a diferença do Maidon na visão de vocês e como esse projeto tenta trazer essa base. O projeto Fandom começou num grupinho de WhatsApp que eu criei com as minhas amigas e conhecidas, as Prodomes, que fazem sessões tributadas, né? Com o intuito... Esse grupo, na verdade, era o intuito de network e
da gente compartilhar. Nem sei se eu poderia falar isso aqui, o que eu vou falar aqui, você fica só aqui, hein? Certeza? Fica, Certeza. só aqui. Só aqui. Com o intuito de compartilhar clientes que abusavam, clientes que não pagavam, clientes que gravavam sessão sem consentimento, enfim, para expor red flags, né? Dentro do âmbito profissional, dentro de sessões pagas. Então, o meu grupo foi criado com esse intuito. E dentro desse grupo, o que eu percebi? Começou a entrar, e entrou dominadoras profissionais, dominadoras com anos nas costas de experiência, e dominadoras iniciantes. Eu percebi que tinha uma necessidade dessas pessoas trocarem experiências e que tinha uma necessidade dessas pessoas terem uma mentoria, um workshop, um masterclass, enfim. E aí a gente criou o Fandom, que foi um evento em Cotia que durou 3 dias, que era experimentos de BDSM com criação de conteúdo, e foi muito incrível, foi muito legal. E depois a gente teve o masterclass, que foi aqui, que a gente teve 24 pessoas com certificado, tudo bonitinho. A gente fez uma escolinha de BDSM. Quando você diz dominadoras, nesse aspecto você diz dominadoras e dominatrix. São prodomes. Prodomes. São dominadoras profissionais que cobram tributos para realizar sessões. Eu tenho muitas amigas assim, nós também realizamos sessões assim. E eu tenho um grupo no WhatsApp, e esse grupo já tem há muito tempo, e a gente criou esse grupo justamente para se apoiar, para trazer dica de roupa, de calçado, para trocar roupa, inclusive. A gente troca látex, a gente troca bota que não serve mais, ajuda uma amiga, às vezes, que não tem grana para comprar, a gente vende mais barato ou faz bazarzinho. A gente se ajuda como uma comunidade, digamos, uma irmandade, que é o que eu acredito. E aí eu tô falando de mim, porque se vocês forem procurar em artigo o que é o Fandom, ele se resume e se define muito pequeno em dominação feminina, mas eu acredito que o Fandom é uma irmandade, talvez, que possa ser mundial, aonde eu sinto a necessidade de ajudar uma mulher que eu não conheço, aonde eu sinto a necessidade... Sororidade. Isso, essa palavra. E que eu não conheço, que eu não sou amiga dela, mas por ela ser mulher, eu sei que ela precisa de ajuda, eu sei que ela precisa de apoio, enfim, de ser acolhida. E nesse meio, eu acho que nada mais, né, do que alguém fazer isso. Eu não tinha visto ninguém fazer isso ainda. Ou não tinha me colocado em nenhum grupo. Não tinha, não. Eu não conheço. Então não... Você é assim, acho que você toma a frente das coisas. Eu admiro isso demais em você sabe, né? Isso é coragem, na realidade. Como é que você junta tanta mulher junta? Dominadora, gente. Ela fala isso. É coragem, porque ela consegue reunir, fazer amizade com essas meninas, juntar todo mundo, e esses grupos existem há mais de anos, sabe? Nunca isso rolou. É muito doido isso. Amigas, chegou uma perguntinha aqui da plateia. Tá. E eu concordo com essa perguntinha. Eu queria responder também a sua pergunta. Então responde. Deixa eu responder. Perguntinha espera. É que eu tava ouvindo ela falar, você falando, e aí, pra mim, o lançamento dessa minha música esse mês, que é Super Me Queen of BDSM, tem justamente essa ideologia, sabe? Então, acho que tem tudo a ver com o que tá acontecendo com essa nossa conversa sobre dominação feminina, sobre sororidade. Inclusive, tem essa palavra sisterhood, sororidade na música. Tem essa palavra dentro da música, justamente porque eu vivi uma situação de abuso quando eu era mais jovem, quando eu tinha 19 anos. E essa música, pra mim, ela é uma libertação de... Eu nem gosto de falar muito sobre isso, porque eu fico meio mal. Mas, pra mim, é uma libertação eu poder falar sobre isso na minha arte e trazer minhas amigas, porque foi lá desse grupo também, eu convidei elas para participar do meu videoclipe, porque eu queria enaltecer as mulheres, eu queria que elas tivessem esse momento de brilhar ali, que a gente estivesse juntas. Para mim é muito divertido, é maravilhoso estar ali com elas, com dominadoras que eu admiro. Então, Super Me Queen of BDSM, inclusive eu montei lá uma trend que era para cada rainha colocar a sua coroa, e que cada uma é uma rainha, não existe, cada uma tem o seu reinado, não existe isso de Supreme Queen of BDSM, não existe a Suprema Rainha do BDSM, todas nós somos rainhas, todas nós somos irmãs, e a gente está aqui para ter sororidade, né? Para se apoiar. Então, acho que a minha música ela está indo totalmente de encontro com esse nosso encontro aqui. Pode perguntar agora dela.
Vocês poderiam compartilhar alguma sessão tributada que tiveram que foi de alguma forma marcante, cômica, desafiadora, algo que de alguma forma vocês... Toda sessão é ou cômico, ou marcante, ou desafiador. Só escolher. Eu tive uma muito difícil e não foi a primeira vez. E eu não estava sozinha, ainda bem. Era uma sessão com coaching. Eu estava com o marido de uma amiga emprestado e a minha amiga. E eu literalmente não sabia o que fazer. Porque o menino foi pro banheiro e ele já tinha tudo premeditado como que ia fazer, enfim. É uma situação assim, gente, que se eu tivesse sozinha naquele momento ali, eu teria ficado desesperada. Só que eu sou o tipo de pessoa também que em situações adversas, eu normalmente fico paralisada, ou eu fico em choque, ou eu gelo, até eu achar uma solução na minha cabeça. Esse menino, ele estava tentando se descobrir de alguma forma dentro do fetiche, coisas que ele não entendia na vida dele, pessoal. E tu saber acolher uma pessoa com esse tanto de carga em 2 horas, tu tentar acalmar uma pessoa que está tentando se suicidar e que já tem isso premeditado na cabeça dela, e que é muito, muito, mas muito difícil. Foi uma das sessões mais difíceis da minha vida e que eu nunca mais vou esquecer. E ele me procurou de novo e várias vezes ele já procurou amigas minhas. Eu não sei se ele já te procurou. Mas ele tenta ainda, né? E eu chamei ele para uma conversa e eu fiz algo que nem tá muito dentro do que eu costumo oferecer. Eu ofereci para ele sessões de conversa. Porque eu disse para ele, cara, tu precisa de uma orientação. Tu é o tipo de cara que tu não pode sair fazendo sessão com qualquer dominadora e nem fazer qualquer coisa. Porque ele começou no cuckold, daqui a pouco ele queria fazer sketch, que é fetiche em fezes, daqui a pouco ele queria fetiche em xixi, e daqui a pouco ele queria ser espancado, e ele não sabia o que ele queria. E daqui a pouco esse menino se machucava. Daqui a pouco esse menino ficava mais traumatizado, a gente não sabe. Então, eu falei para ele, o que tu precisa é conversar com alguém. Para de fazer sessão. Tu não é saudável para fazer sessão, para começar. Tu não tem sanidade. A gente trata isso muito no BDSM, que é uma das estruturas básicas do BDSM, que é o são, seguro e consensual. Ele não estava são. É uma pessoa que tem os seus problemas, tem as suas dificuldades, é uma pessoa sensível. E ele não pode estar por aí, gente, fazendo sessão com qualquer pessoa e nem de qualquer jeito, né? Isso que você disse é muito importante. Porque é essa a questão, é a relação vertical, é a responsabilidade. E às vezes a gente tem que cuidar, orientar e proteger. Nem que seja proteger o bottom dele mesmo. Às vezes proteger o bottom de nós. E essa é a questão, a responsabilidade. Eu tenho uma parceria, que é a Fernanda, ela é proprietária aqui do Dominatrix. Quando eu vejo que algum submisso necessita de algum tratamento, que eu vejo que ele não tá legal, eu indico ela. A gente já trocou, inclusive clientes, né? E aí eu mando para ela faz tratamento. E eu falo, não vou fazer mais sessão com você enquanto você não iniciar o tratamento. E eu sei se você não vai tá iniciando ou não, porque eu tô te indicando uma terapeuta, uma sexóloga. Então, eu acho que é importante, porque a gente sozinha não vai, a gente não é psicóloga deles, a gente não vai tratar eles, a gente pode ajudar, pode orientar, pode fazer um monte de coisa, mas isso eles vão precisar de um tratamento, eles precisam de ajuda profissional. E, Dona Trix, tem alguma história para compartilhar? Eu acho ela interessante. Tem uma bem legal que aconteceu essa semana passada, que eu te contei. Então conta. Ele vai ver, depois ele vai saber. Eu fui para fazer a sessão, marcada, pagou tudo certo. Cheguei, 10 minutos de sessão, ele olhou pra mim. Você não quer ir no shopping? Falei, fazer o quê no shopping? Tipo, a gente tá no meio da sessão. Ai, vamos no shopping pra eu te comprar um presente. Aí eu pensei, eu falei, ele tá bem louco, eu não vou sair daqui com ele. Tipo, não, vamos fazer a sessão, depois a gente vai no shopping. Aí ele, não, é que eu acho que eu preferiria ir no shopping. Eu falei, você não tem que preferir nada, fica aí. Aí eu dei, tipo, 15 minutos, assim, falei, quer saber, vamos no shopping. E eu fui no shopping com ele, a gente não terminou aquela sessão.
e ele me deu uma lingerie, né? E depois aí ele tava doido, enlouquecido nesse dia, e falou: não, eu vou te dar mais alguma coisa, escolhe. Daí eu falei, ele me deu mais uns presentes no shopping, depois a gente tomou um café, conversou. Eu acho que a brisa dele, como submisso, não é fazer uma prática. Gente, isso é muito complicado, porque, por exemplo, fazer uma sessão tributada, você tem que fazer uma coisas meio específicas ali, ou não uma sessão tributada, você marca uma sessão X. É diferente de você ter um submisso a longo prazo. Eu já tive submissos. Submissos te servem, fazem coisa, busca isso pra mim, massageia meu pé, dobra minha roupa, sei lá, me leva em tal lugar. São coisas assim. Agora, numa sessão, são práticas bem específicas, às vezes. Você vai, vou fazer uma podolatria, vou fazer um spank. Se a pessoa não gosta de nada disso, mesmo assim é submisso, o que você faz? Entendeu? E ele nem é money slave também. Ele, na verdade, queria passar um tempo comigo e queria me agradar. Ele queria me agradar, entendeu? Ele falou, eu acho que eu vou agradar ela se eu levar ela pra fazer coisa. Eu achei o máximo, então, não sei se... Não é engraçado, mas eu achei muito bom. Ele pode se Exatamente. configurar como idólatra. Ele quer te idolatrar, ele quer te deixar você bem, te levar pra passear. Me deixar bem, ele quer me agradar. Essa é a questão interessante. Eu bato muito na tecla que a sigla BDSM, ela não consegue exprimir o que realmente é o BDSM. Sim. Porque ela fala muito da prática e pouco da filosofia. Pouco do estilo de vida. E às vezes é isso. Às vezes não é uma sessão com práticas e masmorras. E às vezes um passeio no shopping pode ser sobre uma relação vertical. Sim, totalmente, totalmente. O papo tá bom, mas o nosso tempo tá encerrando. Ah, sério? Vocês não têm mais perguntas? Adoraria. Mas aí eu vou ser obrigado a chamar vocês um outro dia para continuar essa conversa, porque nosso tempo acabou. Aê! Podem falar redes sociais de vocês. Escutem a minha música, escutem Explorer, não sei se vocês já ouviram, mas façam vídeo, façam reels, eu vou marcar vocês lá, eu vou repostar. Apoiem uma artista BDSM, por favor. E março vai ter mais, porque eu tenho mais músicas em andamento, então podem esperar que vai ter mais coisas aí. Disponível para fazer sessão tributada, a gente faz inclusive juntas. Aliás, Gravação. eu acho que não tem ninguém para nós juntas, porque a gente se dá muito bem fazendo sessão juntas, né? A gente tem uma sinergia muito, muito sádica, muito humilhação. Quem gosta disso pode aproveitar com nós duas juntas, que dá super certo. E ela vai estar aqui fazendo gravações também, né? Quem quiser fazer gravação com ela. Ultimamente eu ando gostando de gravar com pessoas aleatórias, né? Não somente atores e atrizes ou criadores de conteúdo, mas eu gravo com pessoas que assinam as minhas plataformas, com pessoas que eu conheci que têm vontade de talvez tá gravando um conteúdo, claro, assinando todos os termos ali e tal. Então, se tu tiver vontade de fazer um experimento desses, fala comigo, que se for também dos nossos acordos, se estiver tudo ali bonitinho, a gente pode estar fazendo algo bem legal, até para quem quiser conhecer um pouquinho do BDSM, eu acho que é uma coisa interessante também, tá? Uhum. É isso, para me achar, é mais fácil maisapravo.com ou Maísa Pravo no Google, que acha fácil. Acho que Donatrix no Google também. Donatrix com 2 N's e com 2 Is. Com 2 Is. É. Posso só fazer uma última palavrinha? Porque na hora que eu estava explicando isso, eu até me esqueci de finalizar, quando eu estava contando lá daquela questão de você ter perguntado como isso me desenvolveu no BDSM como pessoa, né? Eu acabei falando que estava tudo junto, mas não falei o que aconteceu no final das contas. Eu, como pessoa, sempre, quando eu era mais nova, principalmente, acho que agora bem menos, mas eu me sentia muito insegura, e depois que eu conheci o BDSM, que também fui me conhecendo como pessoa, eu fui criando uma certa segurança maior sobre mim como pessoa e sobre mim como dominadora, e entendendo que eu tinha meu lugar, né? Inclusive, eu tava falando pra você que tinha dominadoras que eu seguia, que eu endeusava, e falava, nossa, sabe? E hoje elas são minhas amigas também, então pra mim isso inclusive você, eu via você na rede social, falando, nossa, até hoje eu olho mulheres que eu admiro, sabe? E eu acho que o BDSM, ele trouxe isso para mim. Ele trouxe uma certa segurança com o tempo, né? Também eu era muito mais nova quando eu comecei. Eu acho que todo mundo que é jovem é mais inseguro, né? Querendo ou não, a gente está começando a vida. Então, eu acho que o BDSM, junto com o autoconhecimento, me trouxe isso. Me trouxe me sentir empoderada. Sentir que eu tenho meu lugar. Sentir que eu posso. E todo mundo aqui pode. Vocês podem, vocês já são. Quero agradecer a todos a presença.
Quero agradecer à casa, Dominatrix Augusta Bar, pelo espaço, por acreditar no projeto. Raid e Perséfone por acreditarem nesse processo e virem junto com a força do Brasil Fetiche Club. Agradecer a vocês por acreditarem no projeto, estar aqui Também comigo acreditou no nosso, né? nesse momento tão importante. E a todos vocês que também acreditarem, Obrigada, gente. Obrigada. encarando esse trânsito. E muito obrigado a todos. Boa noite. Obrigada.